A situação do sistema prisional brasileiro e os acontecimentos no presídio de Pedrinhas, em São Luís, onde 60 condenados foram mortos no ano passado, são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará e vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Ricardo Barreto, magistrado há 16 anos. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço a oportunidade, Renata. Doutor Ricardo, segundo dados do Ministério da Justiça de dezembro de 2012, são 548 mil presos. A situação dos presídios aqui no Brasil está fora do controle? A meu ver, sim, Renata. Há muitos anos, essa é uma constatação que não é de agora. Qualquer juiz no território brasileiro sabe que a situação das cadeias, das penitenciárias em todo o país está completamente defasada, longe da realidade que um país como o Brasil, que se propõe a ser um país moderno, poderia oferir. E nós poderíamos sim afirmar que a situação carcerária hoje, penitenciária no Brasil, está fora de controle. De quem é a culpa do que está acontecendo no sistema penitenciário? No primeiro momento, do próprio eleitor, que escolhe mal os seus representantes. E, falando mais claramente, dos próprios dirigentes. No Brasil, o sistema penitenciário é colocado sob a responsabilidade dos estados. E o que nós vemos aí constantemente é que esses estados, na pessoa de seus representantes máximos, governadores de estados, não estão conseguindo dar a resposta que nós precisaríamos. O caso típico é esse agora do Maranhão. Nós temos no Maranhão uma situação bastante peculiar em que verbas federais destinadas à melhoria do sistema penitenciário foram devolvidas por falta de execução dos projetos que deveriam ter sido implementados pelo governo do estado. Então, a culpa desse problema, claro que é uma culpa complexa, dividida entre vários atores. O eleitor, porque escolhe mal, o dirigente, os dirigentes do executivo, porque também não realizam suas tarefas, as próprias assembleias legislativas que teriam a obrigação de fiscalizar esse executivo, e por fim o judiciário, porque cala e permanece muitas vezes inerte diante dessa situação. Existe um descompasso entre a lei de execução e a realidade dos fatos? Existe um grande fosso que separa a lei de execução penal no Brasil e o que nós encontramos no dia a dia. E eu posso dizer isso porque tenho, como você disse no começo do programa, 16 anos de magistratura e já andei por muitas comarcas nesse Brasil, no meu estado, que é o Ceará. O que nós temos no Brasil é um sistema improvisado de penas. Nós temos o regime fechado, que segrega o indivíduo, e nós temos o regime semiaberto e o aberto. Ocorre que para o cumprimento correto do regime semiaberto e do aberto, nós teríamos que ter locais próprios para o cumprimento dessas penas, presídios industriais, né, no caso do semiaberto, ou então casas de albergado, no caso do regime aberto. E nenhum desses dois casos nós encontramos. A maioria dos estados brasileiros não tem, dentro da sua estrutura, condição de corretamente implementar os regimes semiaberto e aberto. E isso traz um prejuízo muito grande na recuperação do preso, porque o que se tem de fato é um preso condenado por um delito menor, misturado a um preso condenado por delitos muito mais graves, e aí essa interação que chamam de universidade do crime, com um prejuízo muito grande para a sociedade quando esse preso retorna para o seu convívio. E como é que é a realidade do sistema carcerário do Ceará? É a mesma. A dificuldade que nós temos no Ceará é a mesma que nós encontramos no Brasil. Nós temos no Ceará presídios com a população muito grande de reeducandos, e nós temos pelo interior do estado algumas cidades, você vai encontrar unidades prisionais, mas a maioria delas não conta com essas unidades prisionais, o que obriga que os juízes da execução remetam esses reeducandos, esses presos para a capital, fazendo com que essa estrutura da capital, que já não é suficiente, haja uma superlotação, aumente ainda mais as dificuldades dos juízes da execução da capital de lidarem com essa quantidade, com essa população de presos. O senhor acha que o Estado foi derrotado pelo crime ou não? Eu acho que sim.
Eu acho que nós fomos até esse momento o jogo está perdido. O que eu poderia citar como exemplo a possibilidade, a incapacidade do Estado de impedir que entrem nos presídios armas, drogas e celulares. Não é possível que nós, Estado, não consigamos impedir a entrada desse material dentro de uma área física que é dominada pelo Estado, que é fiscalizada pelo Estado, que é uma área física minúscula em relação ao todo. Um presídio tem uma área quadrada que deveria ser possível você fiscalizar e impedir a entrada desse tipo de equipamento. E, no entanto, nós vemos aí todos os dias, nas buscas, nas fiscalizações que nós empreendemos, a apreensão desses objetos. E são objetos com os quais aqueles condenados que hoje estão trancafiados coordenam a violência urbana que termina por atingir a sociedade que está para além dos muros dos presídios. A curto prazo, o senhor acha que existe alguma solução agora? Não, nesse momento o que nós temos que fazer é distensionar essas situações e refletirmos no sentido de, a médio e longo prazo, aí sim conseguimos a realização de uma política pública que supra essas necessidades. A curto prazo não há nada que possa ser feito, a não ser o isolamento daqueles indivíduos que têm uma influência muito deletéria sobre a população carcerária, o isolamento em penitenciárias federais, e aí sim, fazer uma grande reflexão. Acho que o momento é propício para que a sociedade também participe dessa discussão e que nós possamos dar a esses problemas uma solução que seja permanente, realmente permanente para os nossos destinos. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará e vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Ricardo Barreto, vai falar dos acontecimentos no presídio de Pedrinhas, em São Luís. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Os interessados em participar do Programa Internacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, estudo comparado dos sistemas judiciários do Brasil e Argentina, já podem fazer a inscrição. Serão oferecidas 10 vagas. O curso da Escola Nacional da Magistratura será realizado de 29 de março a 5 de abril na Suprema Corte de Mendoza, na Argentina. O prazo da inscrição é até o dia 31 de janeiro. Ao promover essa capacitação aos magistrados brasileiros, o objetivo da ENM é proporcionar o conhecimento integral do sistema judiciário argentino, incluindo a prática com as diversas cortes e serviços essenciais. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a situação do sistema prisional brasileiro. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará e vice-presidente de Direitos Humanos da MB, Ricardo Barreto, vai falar dos acontecimentos no presídio de Pedrinhas, em São Luís. Doutor Ricardo, o juiz Douglas Martins, do Conselho Nacional de Justiça, que fez o relatório, ficou impressionado com a violência e o número de mortes. Foram 60 no ano passado. O governo do estado contestou o relatório dele. O senhor, como juiz e vice-presidente de Direitos Humanos da MB, o que o senhor acha dessa situação? Antes de qualquer coisa, eu queria congratular o magistrado Douglas Martins pelo relatório que ele executou. Eu tive acesso a esse relatório, é muito bem feito e técnico. A situação do Maranhão hoje é uma situação que revela em boa parte o que acontece no restante do país. A diferença do Maranhão em relação ao restante do país é esse número de mortes que se sobressai em relação ao que tem acontecido nos demais presídios. Nós tivemos no Maranhão, você acabou de dizer, 60 mortes só apenas no ano passado. Esse é um número que supera o número de mortes praticadas pelos Estados Unidos, aplicando a pena de morte naquele país. Quer dizer, é algo que realmente indigna, né, e demonstra as dificuldades e a grandiosidade da tragédia que hoje ocorre no Maranhão. O Maranhão tem hoje em suas cadeias 2.500 presos, 5.000 mandados de prisão. Hoje o Maranhão demanda por volta de 700 vagas a mais do que já existem.
Se nós conseguíssemos colocar esses 5 mil mandados, cumprir esses 5 mil mandados, somados a essa deficiência que já existe, 725 vagas, nós teríamos aí uma demanda, um déficit no Estado de 6 mil vagas para presos. Então isso revela bem as dificuldades que o Estado do Maranhão passa atualmente. A violência em Pedrinhas despertou a reação da Organização dos Estados Americanos, que exigiu providências do governo federal. Para o senhor, existe uma saída imediata? Não há saídas imediatas em relação a essa questão penitenciária. O que existe e que cada juiz desse país sabe, e as pessoas que trabalham com isso também sabem, é a necessidade de nós talvez olharmos com um olhar mais responsável em cima do que acontece. Nós temos que ter, a meu ver, presídios com menor capacidade de presos, presídios menores. Nós temos que manter os presos dos locais onde eles moram, próximos às suas famílias. Nós temos que manter nas grades aqueles que realmente precisam ser segregados. Nós precisamos ter uma política de penas alternativas que avance no sentido de não deixar reclusos, ou não trazer à reclusão aqueles que não haja necessidade de serem reclusos. Nós temos talvez que, inclusive no aspecto acadêmico, rever essa questão do princípio da disponibilidade da ação penal. Você pode dar ao Ministério Público a possibilidade de transacionar as penas, e aí, para usar o exemplo americano, 98% dos crimes praticados nos Estados Unidos são resolvidos numa fase de transação penal com o Ministério Público. Você leva somente 2% dos crimes mais graves para os tribunais. Com isso, nós conseguiríamos reduzir essa quantidade exagerada de processos, nós conseguiríamos reduzir o tempo de trâmite desses processos, dessa forma também atingindo a impunidade, não é? Porque, ainda para utilizar o exemplo de Pedrinhas, em Pedrinhas você vai encontrar quase 2 mil presos em delegacias de polícia. O que acontece? O delegado e as demais pessoas ligadas a agentes, inspetores e policiais terminam por serem transformados em agentes penitenciários. Esses delegados, esses inspetores, esses policiais que estão ali cuidando de presos que deveriam estar no sistema penitenciário, eles deixam de realizar suas funções primordiais, que são a busca pela autoria dos crimes que são praticados. Isso gera um ciclo muito deletério, muito perigoso, que é a impunidade, porque se a polícia civil, que é a polícia judiciária, não investiga, não revela a autoria dos crimes, isso estimula os criminosos que praticaram aqueles crimes que voltem a delinquir. Então você vai ter a impunidade sendo movida pela incapacidade do Estado em revelar a autoria dos crimes. O que o senhor tem a dizer sobre o posicionamento do governo do Estado do Maranhão ao atribuir a culpa ao Poder Judiciário? Eu acho lamentável que as autoridades administrativas do Maranhão, do governo do Estado do Maranhão, joguem uma responsabilidade que não é do Judiciário e deixem de assumir suas próprias responsabilidades. A custódia de presos pertence ao Executivo. Cabe ao Judiciário julgá-los, claro que dentro de um tempo razoável, o mais rápido possível. Nós temos uma demanda judiciária no país que é imensa. Por conta disso, é claro, há processos em que existe uma demora acima da desejada, mas por uma questão enorme de fatores. Eu posso, por exemplo, eu lembro aqui, por exemplo, ainda em relação ao Maranhão, existem comarcas do Maranhão que ficam distantes 1.200 quilômetros de São Luís. Pelo sistema penitenciário que hoje regula o Maranhão, há uma centralização dos presídios na capital e no seu entorno, no complexo de Pedrinhas. Os presos do interior do estado são deslocados, porque não existem unidades prisionais no interior, são deslocados para a capital. Isso torna muito difícil para aqueles presos provisórios que ainda não foram condenados, que estão a depender de atos judiciais, para que esses atos sejam realizados. Então, o juiz da execução criminal
de São Luís, ele é obrigado a esperar 3, 4, 5 meses pela realização de um ato, tendo em vista a dificuldade do deslocamento e na prática dos atos judiciais decorrente da distância entre a capital e o interior do Estado. Se nós tivéssemos ali as unidades prisionais espalhadas pelo interior do Estado, nós teríamos a movimentação mais rápida desses processos, já que os juízes desses lugares seriam os responsáveis pelo trâmite dos processos de execução de seus presos. Essa só para clarear, esclarecer uma dificuldade que parece mínima, mas que termina causando um prejuízo muito grande para o trâmite dos processos. No momento que a governadora do Estado atribui a questão, por exemplo, dos presos provisórios. Presos provisórios são aqueles presos que estão ou presos em flagrante, ou foram presos por mandado de prisão, ou são presos que ainda não tiveram sua condenação definitiva zarada pelo Poder Judiciário. Não significa dizer que esses presos provisórios estejam presos irregularmente. É claro que você pode identificar excessos dentro dessa massa carcerária, há certamente excessos, né? Mas você tem que lembrar que o sistema de justiça ele é formado não apenas pelo Poder Judiciário. E aqui eu queria fazer a meia-culpa. O Judiciário tem sim a sua participação, sua parcela de culpa em todo esse estado de coisas, mas o sistema de justiça ele é formado pelo Ministério Público, ele é formado pela advocacia, ele é formado pelo Poder Judiciário, ele é formado pelos servidores que estão aí para dar amparo a toda essa estrutura, e é formado também pelo Executivo, que tem que dar condição estrutural de deslocamento dessa massa carcerária. E como o Judiciário poderia ajudar para minimizar esse problema? O Judiciário ele pode atuar no sentido de não aceitar mais silenciosamente todas essas situações. Eu acho que cabe a cada magistrado nesse país levar à tona, trazer à população as dificuldades que ele enfrenta. Eu passei por uma situação muito interessante no meu estado, no Ceará. Era um processo criminal em que, por 10 ocasiões, o preso havia deixado de ser levado à audiência por conta de uma incapacidade da Secretaria de Justiça de encaminhar esse preso. E eu terminei por me deslocar até a Secretaria de Justiça da época e relatei essa situação. Eu respondia nessa comarca, observei essa situação e levei essa situação à Secretaria de Justiça. Foi aí, a partir daí, que eu consegui que o processo caminhasse. Então, nós não podemos silenciar e trazermos somente para nós a responsabilidade. Muitas vezes o juiz termina por ser um general sem exército, porque ele fica sozinho em sua comarca e ele pensa a quem recorrer. Mas ele tem que levar esse problema à sociedade e dividir com a sociedade as suas dificuldades e as suas aflições. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará e vice-presidente de Direitos Humanos da MB, Ricardo Barreto, vai falar da segurança dos magistrados. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado de Sergipe é fazer parte de uma magistratura que tem sido reconhecida nacionalmente como uma magistratura de uma produtividade otimizada, que busca, através de uma estrutura de informática, de uma estrutura física de trabalho e de pessoal, produzir um serviço de qualidade para a sociedade sergipana. O estado de Sergipe, em termos de judiciário, conta com juízes e servidores operosos que buscam de forma ordenada, organizada, alcançar metas tanto do próprio tribunal como do Conselho Nacional de Justiça, de modo a trazer para a sociedade sergipana uma jurisdição rápida, célere, eficiente e organizada. Estão abertas a segunda etapa das inscrições do 4º curso de pós-graduação em Direito do Consumidor, realizado pela Escola Paulista da Magistratura. A capacitação vai acontecer 18 de fevereiro de 2014 até outubro de 2015, na sede da EPM. Serão oferecidas 100 vagas para magistrados, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, advogados e bacharéis em direito, com exceção dos funcionários do tribunal. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro no site www.epm.tjsp.jus.br.
Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a situação do sistema prisional brasileiro e os acontecimentos no presídio de Pedrinhas, em São Luís. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará e vice-presidente de Direitos Humanos da DMB, Ricardo Barreto, vai falar da segurança dos magistrados. Doutor Ricardo, quais são os principais problemas enfrentados hoje com os magistrados quanto à segurança pessoal e dos fóruns? Renato, até 2010 não existia nenhuma política pública voltada para a questão da segurança de fóruns e de magistrados. A partir da resolução 104 do CNJ, começou-se a pensar muito introdutoriamente em algumas saídas para esse problema. O que acontece é que nas capitais, em menor proporção, mas acima de tudo no interior do Brasil, os juízes estão praticamente sozinhos na realização de seu mundo público. Você tem os fóruns dessas cidades menores pelo interior dos estados, eles quase nunca dispõem de vigilância apropriada para a defesa do ambiente, inclusive com prejuízo não apenas do magistrado, mas o prejuízo dos promotores, dos jurisdicionados, dos servidores que ali trabalham. Nós elencamos inúmeros casos de agressões praticadas contra testemunhas, contra partes, contra promotores de justiça, contra magistrados. Para você ter uma ideia, no ano passado no Ceará foram mais de 20 atentados a fóruns por todo o território. Nós tivemos na forma de vandalismo, nós tivemos na forma de agressões físicas, a tiro, nós tivemos agressões à faca durante audiências judiciais. Então é uma questão séria, porque nós não detemos uma estrutura de defesa que resguarde realmente, que dê segurança a esses profissionais que estão trabalhando naquele ambiente. Isso é preocupante. E essa resolução 104, ela, embora colocada, ela ainda não foi implementada na maioria dos estados. O meu estado, especificamente o Ceará, nós conseguimos, com a atuação junto ao CNJ, instar o Tribunal de Justiça a, por exemplo, encaminhar a mensagem à Assembleia Legislativa para a criação de um fundo próprio de segurança estadual. O Ceará foi pioneiro nessa atividade. Hoje nós temos um fundo de segurança estadual voltado para aplicação na defesa dos magistrados ameaçados. Nós temos hoje licitações que estão abertas, que são para aquisição de material de proteção de fóruns e segurança pessoal também, a exemplo da detecção de metais, controle de acesso de pessoas aos fóruns, câmeras de TV, circuito fechado. Então essas questões elas têm que sair do papel e são políticas que precisam ser implementadas, porque nós ainda estamos atuando praticamente heroicamente em nossas comarcas. A gente pode constatar que o problema não é só do Nordeste, é uma realidade em todos os estados, né? O problema é nacional. Eu citei o Ceará porque eu sou de lá, mas o problema é nacional. Nos meus contatos com os colegas das demais associações, sempre questiono como se dá a defesa de seus profissionais, como se dá o ambiente, a defesa dos ambientes dos fóruns, dos ambientes judiciais, e eles relatam sempre essa questão. Hoje o que existe de concreto é a Polícia Militar prestando essa assistência. Em alguns casos nós temos o que eles chamam de guarda patrimonial, que são policiais militares aposentados que retornam à atividade, né, mas são casos muito pontuais em todo o país. A gente termina por ter que lançar mão das prefeituras municipais que cedem servidores, muitas vezes, a maioria das vezes, não habilitados a prestar essa vigilância. O ideal seria que a Justiça Estadual, em cada estado da federação, tivesse um quadro próprio de vigilantes e segurança. A exemplo do que hoje acontece com a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, que tem, além de agentes de vigilância e agentes de segurança em seus quadros, eles também têm a mão de obra terceirizada, a vigilância terceirizada. Nós sabemos as dificuldades que os estados encaram dentro de seus orçamentos para encaixar mais essa circunstância, né? Mais essa despesa. Mas alguma coisa tem que ser feita, sob pena de o temor reverencial que hoje ainda segura de alguma forma a ação dos criminosos contra o Poder Judiciário, termine por findar e nós fiquemos aí as ações criminosas desses delinquentes. Quem tem o dever de fornecer segurança para a atividade judicial?
o próprio Poder Judiciário, utilizando seus orçamentos, ou o Executivo, através dos órgãos de segurança pública? A princípio, o próprio Poder Judiciário, utilizando seu orçamento, deveria ser capaz de garantir a segurança ou a contratação de mão de obra e a aquisição de material especializado nessa área. O que ocorre é que os orçamentos do Poder Judiciário são muito pequenos, são ínfimos, e ainda por cima sofrem os cortes anuais. Esses orçamentos eles não são honrados, são cortados. Por exemplo, no Ceará, ano passado, nós tivemos um corte de 125 milhões em cima de um orçamento que era de 800 milhões. Nós descemos aí para 675 milhões. Então, o Poder Judiciário não pode sobreviver com um orçamento desse. Então, nós não temos como encaixar dentro do orçamento do Judiciário mais essa despesa de terceirização de vigilância armada. O que termina jogando para o Executivo, através dos seus órgãos de segurança pública, a defesa dos locais onde se pratica, onde se atua, onde o judiciário exerce sua atividade. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é João Ricardo Costa, eu sou juiz no Estado do Rio Grande do Sul, atuo numa vara civil, na 16ª Vara Civil de Porto Alegre, e eu ingressei na magistratura há 23 anos atrás e depois de advogado durante 8 anos, eu optei pela magistratura por uma questão de vocação, por uma questão de buscar um outro perfil na minha atividade profissional, mais condizente com os meus ideais. E eu sou um juiz por idealismo e é um perfil da carreira, né? A carreira ela é muito mais interessante se for encarada com idealismo. E o conselho que eu dou àqueles que buscarem a magistratura, que o façam por idealismo, e isso vai ser muito importante, tanto pelo cunho pessoal, como para a sociedade brasileira também. Agradeço ao juiz Ricardo Barreto pela entrevista. Eu é que agradeço, Renata, de ter tocado aqui em pontos tão relevantes para a magistratura brasileira. Espero que tenha podido ser útil na elucidação de alguns desses pontos. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.